Este é o Eduquê, podcast em português que promove a partilha de conhecimento qualificado por ativistas e acadêmicos sobre questões atuais da educação. Eu sou a Cláudia Moreira. Olá, eu sou o Rui da Silva. Hoje falamos sobre a Palestina, o conflito israelo-palestiniano e o direito à educação, tendo por base o trabalho de pesquisa desenvolvido pela nossa convidada. Partindo de uma breve contextualização histórica, abordamos o passado e o presente do território palestiniano, ou palestino, como se diz no Brasil. 1948 é para a Palestina uma data-chave, desde o final do século XIX, quando chegaram na terra da Palestina histórica os colonos sionistas da Europa e ocuparam uma terra que diziam que era uma terra vazia, mas não era assim. Não era vazia, ao contrário, era povoada por milhares de árabes e palestinianos. Conosco temos Júlia Daniele, investigadora e professora do IST-U e subdiretora do Centro de Estudos Internacionais. É especialista em política do Médio Oriente, em particular Palestina e Israel. Ativismo feminino no Oriente Médio e Norte da África. Movimentos sociais, estudos de gênero, questões de resolução de conflitos e narrativas étnico-nacionais. Júlia Daniele, seja bem-vinda ao Eduquê. Muito obrigada, Cláudia, muito obrigada, Rui, pelo convite. Para a gente começar a nossa conversa, Júlia, eu queria pedir para você que você contasse aos nossos ouvintes do que se trata quando a gente fala da Palestina e como a criação do Estado de Israel em 1948 moldou o presente. Muito obrigada por esta primeira pergunta, que acho central na nossa conversa de hoje. 1948 é para a Palestina uma data-chave. Seria ainda melhor começar um pouco mais cedo, desde o final do século XIX, quando chegaram na terra da Palestina histórica os colonos sionistas da Europa e ocuparam uma terra que diziam que era uma terra vazia, mas não era assim. Não era vazia, ao contrário, era povoada por milhares de árabes e palestinianos. É muito importante falar de 1948 porque acho que, sem perceber o que começou, 48, dizemos assim, melhor, 47, 48, 49, não se pode perceber a história, a contemporaneidade desta terra, destes povos, comunidades, sociedades. E é muito importante, ainda mais hoje, como que quero analisar, falar do presente, em particular de um presente depois do 7 de outubro de 2023 e o que está a acontecer hoje em dia, tudo o que temos visto estes últimos meses, sem conhecer o que aconteceu antes, a partir mesmo de 1948. O 48 representa, por um lado, o ano de estabelecimento do Estado de Israel e, por outro lado, o início da Nakba, que significa catástrofe em árabe, e a catástrofe palestiniana. Em 1948, mais de 750.000 palestinianos foram expulsos, mais de 500 cidades e aldeias palestinianas foram destruídas por milícias sionistas. Hoje, 2024, são 76 anos que a Nakba começou, mas na verdade podemos dizer que a Nakba nunca parou. Nos últimos meses, depois do 7 de outubro, se falou muito de uma nova Nakba que em particular está a acontecer na faixa de Gaza, mas na verdade tudo o que estamos a viver nestes meses prova o contrário, que a Nakba nunca acabou e com certeza não acabou em 1948. Como sabemos, como estamos a ver cada dia nestes últimos 9 meses, a Nakba de 2023-24 parece ainda pior da Nakba de 48. Sabemos que pelo menos 39.000 civis mortos palestinianos, mas na verdade serão muito mais, ainda são muitos, hoje debaixo dos escombros, em 9 meses de genocídio na faixa de Gaza. Dentro deste
39.000 civis mortos, o 70% é representado por mulheres e por crianças. Então, o que estamos a ver hoje em dia é ainda pior, na minha opinião, porque em 1948 os massacres sionistas tiveram como objetivo principal a persuasão da população palestiniana a abandonar as suas casas, as suas terras. Hoje não é jamais a persuasão, não é jamais o objetivo principal, é muito mais disso, os palestinianos na faixa de Gaza, e lembramos que os palestinianos da faixa de Gaza já foram expostos muitas vezes durante a vida, em diferentes momentos históricos, políticos, 1948, mas também depois, 1967, com o início da ocupação militar israelita, hoje estão a viver mais expulsões, mais massacres que fazem parte de um impulso genocida em curso, como provam também vários relatórios das Nações Unidas, a partir da relatora especial para a situação dos direitos humanos nos territórios ocupados palestinianos em 1967, a Francesca Albanese, e também outras várias comissões especializadas das Nações Unidas. Na história mais recente do governo de Israel, então, não há apenas a ideia de tirar o máximo do território palestiniano com menos palestinianos possíveis a ficar lá, mas agora o método usado é um método letal, ou seja, a intenção de matar o maior número possível de palestinianos. Primeiro na faixa de Gaza, mas também na Cisjordânia, porque não podemos esquecer o que está a acontecer também na Cisjordânia, onde acontecem ataques diários contra os civis palestinianos, ataques tantos pelos colonos israelitas, colonos que vivem ilegalmente na Cisjordânia ocupada e em Jerusalém Oriental, ilegalmente segundo o direito internacional, quanto pelos militares israelitas. Então, todo este cenário representa a Nakba do 48, representa uma Nakba mais recente, uma Nakba que continua através desta estratégia sionista. E daqui queria também lembrar a importância de contextualizar. O significado da contextualização histórica para a terra de Palestina é muito relevante para o presente, para nós percebermos o que foi e que continua a ser. Então, a importância de estudar a história, isso que eu digo sempre aos às minhas estudantes, e também queria referir aqui as palavras muito importantes, como disse o secretário-geral da ONU, António Guterres, que tudo isso, falando do 7 de outubro, não aconteceu do nada. Obrigado, Júlia, por esta contextualização histórica e de facto nós, no nosso programa, tentamos também sempre trazer isto e no contexto da Palestina ainda mais, não é? Que foi por isso que esta seria a nossa primeira pergunta e também para os nossos ouvintes, não sei se será uma recomendação de leitura da Júlia, mas eu posso já dizer para os nossos ouvintes que quiserem sentir através da literatura que passa um palestiniano, aconselho lerem Um Dia na Vida de Abdel Salama, do escritor Nathan Toll, e podem se calhar ver um bocadinho o que é o dia a dia de viver numa situação de ocupação. E passando agora para a próxima pergunta, e tem a ver com isto, não é? Neste contexto de ocupação e imigração forçada, porque a população palestina também se deslocou dentro do território, mas também temos campos de refugiados desde 58 na Jordânia, no Líbano, na Síria. Temos, claro, a faixa de Gaza, a Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental. Temos para esta gestão, né, que foi criada logo desde o início, a UNRWA, muito se falou ou se ouve falar agora bastante, né, durante este recente acender do conflito, não é? A Agência das Nações Unidas para a Assistência aos Refugiados da Palestina. Pode-nos contar como é que esta agência ainda está ativa ao fim de 76 anos, depois de ter sido criada, e quais são as razões que levam a que haja este movimento de tentar descredibilizar o seu trabalho? Sì, a UNRWA foi criada pela Assembleia Geral da ONU no dia 8 de dezembro de 1949, então um ano depois do 48, da Nakba, para prestar apoio básico, incluindo alimentação, cuidados da saúde, educação, dezenas de milhares de refugiados palestinianos. Então, como já disse, tivemos mais de 750 mil palestinianos que foram deslocados à força
até a criação de Israel em 1948, e por isso a UNRWA teve sempre um papel muito importante para os refugiados palestinianos desde o início. As operações da UNRWA, como disse o Rui, estendem-se por toda a Cisjordânia ocupada, incluindo Jerusalém Oriental, a faixa de Gaza, mas também no território além disso, seja Síria, principalmente Síria, Líbano e Jordânia. Eu queria dar alguns dados, porque acho sempre importante ter uma ideia também das pessoas que estão a viver nestas condições. Por exemplo, na faixa de Gaza temos cerca de 1.500.000 palestinianos que estão registrados como refugiados em 8 campos de refugiados palestinianos. Na Cisjordânia ocupada, cerca de um quarto de 800.071 refugiados registrados vivem em 19 campos de refugiados, e outros vivem também em cidades e aldeias. Isso significa que não todos os refugiados palestinianos vivem nos campos, são registrados nos campos da UNRWA, mas vivem também, mais ou menos normalmente, em cidades e em aldeias. Existem 9 campos oficiais e 3 não oficiais na Síria, onde vivem quase 600.000 refugiados palestinianos registrados. Temos quase 500.000 refugiados palestinianos registrados que vivem em 12 campos de refugiados do Líbano e mais de 2.300.000 refugiados que vivem na Jordânia, que é um número maior, onde existem 10 campos da UNRWA. Existem também campos não oficiais na Jordânia e também outros refugiados, além das cidades e aldeias, vivem à volta dos campos. Então, temos uma grande variedade de refugiados presente não apenas no território da Palestina histórica, mas também além disso. A UNRWA apoia, então, em total, cerca de 6 milhões de refugiados palestinianos que vivem dentro e fora da Palestina. A UNRWA foi definida como um quase Estado, ou seja, porque está a prestar serviços diretos, significa escolas, centros de saúde, serviços sociais, e também concede empréstimo aos palestinianos. Em relação à questão das escolas, isso é muito importante e, por exemplo, os dados mais recentes de 2021-2022 é que cerca de 550.000 crianças foram matriculadas em escolas da UNRWA, além da assistência em programas de rede de segurança social e, em geral, de ajuda humanitária. No entanto, é também importante salientar que a UNRWA, per se, não gera campos de refugiados, uma vez que a manutenção da ordem pública não faz parte do mandato da UNRWA. A importância dos serviços, em particular no contexto da faixa de Gaza, aumentou muito desde 2007, então depois do bloqueio internacional que provocou um colapso econômico com uma também taxa de desemprego mais elevada no mundo para os palestinianos de Gaza. Olhando mais o presente, olhando mais os últimos 9 meses, desde o 7 de outubro, mais de 1 milhão de palestinianos de Gaza, ou seja, 45% da população da enclave, da faixa de Gaza, tem se refugiado em escolas, em clínicas e outros edifícios públicos da UNRWA. Nós vemos principalmente através das redes sociais, escolas, edifícios da UNRWA que funcionavam para além da sua capacidade de fornecer abrigo. Os edifícios da UNRWA deveriam ser os mais seguros, em teoria, mas apesar disso sabemos que Israel também bombardeou hospitais e escolas geridas pela UNRWA. Neste momento, os últimos dados dizem que quase toda a população da faixa de Gaza depende completamente da UNRWA para satisfazer as suas necessidades básicas, principalmente alimentos, água e artigos de higiene. A Agência das Nações Unidas emprega milhares de palestinianos nas suas escolas, centros de saúde e outro programa, e para preencher também a necessidade de emprego, os palestinianos que vivem sob ocupação israelita há 7 décadas
isso tanto na faixa de Gaza como na Cisgiordânia. Acho que um outro discurso bastante importante e relevante a nível internacional é relacionado aos doadores da UNRWA. Os principais doadores governamentais da UNRWA foram, em 2022, os Estados Unidos, Alemanha, Suécia, Noruega, Japão, França, Arábia Saudita, Suíça e Turquia. Mas sabemos que nos últimos meses, 3 dos principais países, que são Estados Unidos, Alemanha e Suíça, suspenderam o financiamento da UNRWA, na sequência de alegações de terrorismo, depois de Israel ter acusado 12 membros do pessoal da UNRWA na faixa de Gaza de estarem envolvidos nos ataques do 7 de outubro em território israelita. As Nações Unidas responderam a isso, tomaram medidas contra o pessoal da UNRWA ligado supostamente ao ataque, mas ao mesmo tempo manifestaram sua completa oposição a este desfinanciamento, porque isso claramente representa um perigo muito, muito grave para a população da faixa de Gaza. Por isso, a UNRWA nos últimos meses tem enfrentado uma crise de financiamento sem precedentes, porque claramente o papel dos Estados Unidos e a decisão de cortar o financiamento tem consequências muito graves no dia a dia da UNRWA. Por outro lado, é importante também salientar o que disse o chefe da UNRWA, o Philippe Lazzarini, que apelou às medidas de suspensão de financiamento em termos de uma punição coletiva adicional para os palestinianos que já estão a sofrer os efeitos de mais de 9 meses de bombardamento, de genocídio ininterrupto. E também a Noruega teve nisso um papel muito importante. A Noruega continua a ser um dos principais doadores e insistiu no apoio para a UNRWA e apelou aos outros países doadores a refletir sobre as consequências assim vastas deste corte do financiamento apenas para esta alegação de terrorismo de 12 membros do pessoal da UNRWA. Neste momento, sabemos que congelar ajuda humanitária significa que os palestinianos, principalmente dentro da faixa de Gaza, mas também os palestinianos fora da faixa de Gaza, correm o risco de morrer de fome. Tudo isto faz parte da estratégia do Estado de Israel para descreditar, em primeiro lugar, todas as agências das Nações Unidas, as organizações humanitárias que apoiam a causa palestiniana, mas também esta estratégia do Estado de Israel conseguir usar a fome como um instrumento de guerra, neste momento, principalmente na faixa de Gaza. O que é importante, acho, continuar a apoiar, é um apoio que pode também ser individual, ou seja, cada um de nós pode fazer donativos para a UNRWA e estas organizações que são internacionalmente reconhecidas e que tentam criar as bases mínimas para uma vida decente para os palestinianos e ainda mais para os refugiados palestinianos que estão neste momento na faixa de Gaza. Júlia, diante desse quadro que você mostrou pra gente e a ação da agência e o processo de desmonte, descredibilização do trabalho, você enfatiza que existem escolas que são mantidas pela agência. E aqui a gente vai focar um pouco neste aspecto, porque é o aspecto mais importante para o que nos interessa enquanto podcast, né? É um podcast de educação ao fim e ao cabo, né? Então, partindo dessa premissa, né, de que a educação é um direito humano fundamental e que as pessoas que estão sujeitas às situações de conflito e às migrações forçadas, como a gente tem testemunhado, sobretudo nos últimos meses, né, desde outubro do ano passado, e como você também acabou de descrever,
pelos contextos que você conhece, conta pra gente, da tua experiência, daquilo que você pôde testemunhar, como é que acontece a educação para as crianças e os jovens? Aqui no Brasil a gente não fala o adjetivo palestiniano, a gente usa a expressão palestinos e palestinas. Eu acho que essa é a grande beleza da gente ter esse diálogo, né, das muitas formas de falarmos português. Mas conta pra gente como é que se dá isso, e eu quero enfatizar um pouco esse aspecto que você coloca, de que as escolas elas se transformaram muito em abrigos nesse contexto, e também por conta disso elas têm se constituído num alvo privilegiado, né, das forças militares, a exemplo do que aconteceu anteontem em Gaza. Uma escola foi atacada e teve 29 mortos, né? Então, se você puder compartilhar conosco da tua vivência, o que você tem visto, como acontece esse direito à educação nessa região. E como disseste, todos sabemos então que a educação é um direito de todas as crianças. E por esta razão que todas as crianças devem, ou melhor dizer, deveriam frequentar a escola, todas as crianças deveriam ter acesso a uma educação de qualidade para que possam realizar o seu potencial. E estou a usar o condicional porque, como sabemos, infelizmente este direito não faz parte do cotidiano de muitas crianças e, no caso específico, de muitas crianças palestinianas. O direito à educação é frequentemente obstruído nos territórios palestinianos ocupados, na faixa de Gaza. Como é que isso então acontece? Como é que este direito não pode realmente ser vivido pelas crianças palestinianas? No contexto geral da Palestina, temos que lembrar que não é uma novidade. Por exemplo, o encerramento frequente das cidades, centenas de bloqueios militares, a construção do muro, ilegal segundo o direito internacional. Todos estes fatores impediram e continuam a impedir milhares de estudantes e também professores de chegarem às escolas e às universidades. Então, o que acontece no dia a dia é que os estudantes são regularmente sujeitos a intimidações, a agressões, detenções arbitrárias por parte dos soldados israelitas. Universidades e escolas têm sido encerradas, invadidas por parte de soldados israelitas, e a obstrução sistemática da educação palestiniana na Cisjordânia e na faixa de Gaza pela ocupação israelita ilegal não só viola os direitos humanos dos indivíduos, mas representa um ataque geral a um desenvolvimento da sociedade palestiniana mesmo. Encerrar, invadir escolas começou já a partir dos anos 70, 80, em particular o momento tópico desta prática israelita foi representado durante a primeira intifada, mas depois continuou, não foi só no final dos anos 80 e início dos anos 90, mas continuou e continua. Eu queria partilhar convosco um caso que aconteceu no final de 2022, sempre em relação a como é que acontecem as destruições das escolas palestinianas. Este caso é um caso que conheço porque trata-se de como as forças de ocupação militares israelitas demoliram uma escola primária que tinha acabado de ser construída com fundos da cooperação italiana numa zona a sul de Al-Khalil, Hebron, que se chama Massa Feriata, e que estava a funcionar apenas 3 dias. 3 dias depois, a escola foi destruída. A área de Massa Feriata é uma área muito difícil, muito tensa, onde os palestinianos são repetidamente ameaçados não apenas pelos militares israelitas, mas muito mais pelos colonos israelitas que vivem legalmente na Cisjordânia. Por exemplo, é bastante comum que no caminho das crianças para a escola, que tem também que percorrer 30, 40 minutos para chegar à escola, as crianças correm o risco de serem apedrejadas pelos colonos israelitas que ocupam quero repetir ilegalmente estas terras vizinhas das aldeias palestinianas. É uma comunidade da Massa Feriata que é situada em uma área muito contestada, muito difícil, é a área C,
dos territórios ocupados palestinianos, que, segundo os acordos de Oslo II de 1995, trata-se de uma área sob controle israelita, dentro os territórios palestinianos, onde a autoridade palestiniana está proibida de intervir, de operar. Então, este palestiniano não tem nenhum tipo de ajuda por parte da autoridade nacional. As famílias destas comunidades que vivem aí há décadas vivem essencialmente de agricultura e todas as casas da comunidade receberam ordem de demolição já há muitos anos e as famílias são constantemente ameaçadas de deportação pelas autoridades israelitas. Mas aqui temos que ver um momento também o que diz o direito internacional, em particular ir a rever a Quarta Convenção de Genebra, que é uma convenção ratificada por Israel em 1951 e que diz que mesmo um Estado ocupante seria obrigado a garantir que as instalações educativas sejam adequadas para as crianças nos territórios que ocupa. Ou seja, neste caso, Israel deveria garantir o mínimo de instalações educativas para as crianças palestinianas que moram nestes territórios. Para acabar esta história de Massaferiata, no dia a seguir, então, depois da demolição, 3 dias a seguir a demolição da escola financiada com fundos da cooperação italiana, o Ministério da Educação palestiniano integrou uma grande tenda à população, à comunidade, criando uma espécie de sala de estudo para todas as crianças desta terra e para garantir que, pelo menos, as crianças pudessem ir lá e estudar. Mas, mais uma vez, alguns dias depois, a tenda foi confiscada pelas autoridades israelitas. Então, como podem ver, a situação de uma realidade cotidiana destas crianças palestinianas demonstra também que nós temos estudos, por exemplo, de ActionAid ou da UNICEF, como as consequências principais destas situações são, por exemplo, sinais de estresse, sinais de medo, sentimento de insegurança, dificuldade claramente de aprendizagem porque não há continuidade, agressividade, baixa autoestima, depressão. Então, todas estas são as consequências do que está a ser violado na terra da Palestina ocupada em termos de direito à educação. E sempre relativamente à viagem das crianças para a escola, pode ser, por exemplo, claramente muito difícil e pode resultar com abandono escolar, que é muito elevado, faixa de Gaza e na Cisjordânia. Estou a falar claramente antes do 7 de outubro. Há uma redução do tempo de aprendizagem, há uma má qualidade do ensino, também porque lembramos que isso é o problema principal da deslocação e da violência contra as crianças, não é só contra as crianças, mas também contra os professores. Então, tudo isso afeta crianças, jovens e professores. Neste tema, queria também salientar uma campanha internacional que acho que precisa de mais apoio a partir também de nós, a nível internacional, em particular neste momento histórico e político. E esta campanha chama-se The Right to Education Campaign. Já tem alguns anos, porque foi fundada em 1988. Então, durante a primeira intifada na Universidade de Birzeit, que é a universidade principal da Cisjordânia, muito perto de Ramallah, com a ideia de assistir do ponto de vista jurídico estudantes e professores que durante a primeira intifada foram detidos por transportarem livros, por assistir às aulas em casa, centros comunitários, quando todas as universidades palestinianas foram encerradas naquela altura, da primeira intifada, por ordem militar israelita. A campanha continuou com o objetivo de dar, em primeiro lugar, conhecimento ao nível internacional e, em geral, esta obstrução sistemática do direito à educação que continua na Cisjordânia e na faixa de Gaza. E também para sensibilizar e monitorizar
a violação dos direitos humanos em todas as escolas e universidades envolvidas no território palestiniano. Mais uma vez, muito obrigado por esta abrangência da contextualização, e só para dizer aos nossos ouvintes que estejam interessados em perceber melhor quais são este contexto do direito à educação, para ouvirem o nosso episódio número 3 com a Delphine Dorsey, do Right to Education Initiative, onde fala dos princípios de Abidjan e o direito à educação, e principalmente estes princípios de Abidjan, onde inclui todo o enquadramento internacional do direito à educação, que permite, digamos, nós encaixarmos à descrição que a Júlia nos deu sobre o contexto da Palestina, da violação dos direitos, enquadrarem qual é o quadro, nos princípios de Abidjan conseguem ver qual é o quadro internacional onde encaixa a violação destes direitos. E falou muito da destruição e da educação como alvo. Infelizmente, não é só no caso da Palestina e da faixa de Gaza que a educação é um alvo, não é? Nós sabemos da investigação que as partes beligerantes normalmente usam as instalações de educação, até mesmo para recrutamento, não é o caso deste conflito, mas também para recrutamento de crianças-soldado. E recentemente vimos todas as universidades da faixa de Gaza foram destruídas, assim como outros locais de relevância cultural. Já aparece, como costuma aparecer descrito como Colarticide, uma tradução para português como escolaricídio. Júlia, tendo provado a sua experiência e o seu conhecimento, acha que isto é um fenómeno que está a acontecer e que faz parte de um contínuo colonial, de um ataque à destruição da vida educacional, dos sistemas de conhecimento do povo, e tendo em conta, olhando para trás, não é, este contínuo de Nakba de 76 anos? Sì, o que sta a acontecer è un scholasticide, scholasticide è un termo che fu coniato per la prima vez per la professora palestiniana da Universidade de Oxford, Carmen Abusi. Ela contextualizou este conceito no contexto do ataque israelita contra a faixa de Gaza entre 2008 e 2009, mas em geral agora a referência é em geral aos ataques coloniais israelitas a acadêmicos, estudantes e instituições palestinianas. Então o termo combina este prefixo latino escola, que significa escola, e o sufisso latino genocide, que significa matar. Isso significa, então, este termo ajuda-nos para descrever a destruição sistemática da educação palestiniana por Israel, para contrariar uma tradição de aprendizagem palestiniana, que também é um instrumento de resistência e resiliência dos palestinianos. Então, esta tradição reflete claramente o papel e também o poder da educação numa sociedade sob ocupação como a sociedade palestiniana, porque a liberdade de pensamento abre várias diferentes possibilidades, abre novos horizontes, contrastando com a ocupação, contrastando, por exemplo, com o muro de apartheid, com o posto de controle, checkpoints, com as prisões israelitas, onde estão hoje em dia mais de 9.000 presos políticos palestinianos. Em relação a Gaza, hoje em dia Gaza, eu tenho aqui alguns dados da Organização Internacional Save the Children. É quase impossível recolher e verificar todas as informações nas atuais condições da faixa de Gaza, mas Save the Children acredita que temos neste momento mais de 21.000 crianças desaparecidas e também outras 17.000 crianças desacompanhadas e separadas das famílias. Ou seja, isso claramente é uma tragédia não só para o presente, mas uma tragédia que vai refletir-se no futuro. Como disseste, todas as escolas e universidades foram encerradas neste 9 meses, foram destruídas, 88% das escolas e os 100% das universidades foram destruídas por Israel. Sempre olhando para o relatório de Save the Children, é bastante interessante ver como, devido às dificuldades de acesso à faixa de Gaza, em particular nas províncias de Gaza City e no norte de Gaza, o grupo de investigação de Save the Children efetuou uma avaliação bastante interessante dos danos, uma avaliação por satélite em Gaza, para verificar os danos
anos nas escolas e nas universidades que já sabemos que foram completamente destruídas. E a ler este relatório podemos ver que as conclusões são realmente chocantes. Ou seja, as imagens de satélite mostram a escala de bombardamento de centenas de escolas e também aqui, mais uma vez, é importante referir-se ao direito internacional humanitário. Porque, como já disse, o direito internacional humanitário concede às escolas uma proteção especial contra ataques diretos. E por isso, um ataque direto a uma escola viola a regra de distinção e costitui uma clara violação do direito internacional humanitário. Então, os ataques às escolas e universidades constituem a pior violação contra as crianças neste conflito. E a destruição que é mostrada neste relatório de Save the Children, em particular das imagens, mostra também o impacto devastador e duradouro na aprendizagem de uma geração, ou se calhar também de 2 gerações de crianças na faixa de Gaza. Porque temos crianças que a aprendizagem foi já interrompida devido a precedentes ataques israelitas contra a faixa de Gaza. Mas depois temos agora o que está a acontecer neste momento, nos últimos 9 meses, e que não vai acabar muito provavelmente em breve. Então, não há mais escolas, não há escolas para onde regressar quando tudo isso vai acabar. E sabemos que quando as crianças estão fora da escola durante um período muito longo, a aprendizagem não só para, mas se calhar às vezes é suscetível de regredir. Claramente também todas as questões relativamente à saúde mental, à saúde física, vão depois criar graves problemas para estas crianças que estão fora da escola e com este risco de não regressar, não sabemos quando poderão regressar. Então, para concluir e responder a esta pergunta, acho que o genocídio em curso se traduz em geral numa destruição da sociedade palestiniana, mas em particular, se olhamos a educação, numa destruição dos princípios fundamentais das crianças, dos princípios fundamentais da infância, porque as crianças na faixa de Gaza não podem ter uma rotina estável, não é possível escapar à realidade da guerra e não têm oportunidade de aprender nem de brincar. E uma coisa ainda mais grave e que vai criar consequências irreparáveis para o futuro, que muitas destas crianças não têm mais famílias. Por outro lado, eu acho que também é um sinal de sempre grande esperança que o povo palestiniano transmite fora da faixa de Gaza e da Cisjordânia, e que, por exemplo, através das imagens, das entrevistas que conseguimos ver, ouvir nas redes sociais, as crianças de Gaza têm ainda repetido constantemente que eles querem regressar à escola e que o regresso à escola é uma das prioridades principais, que querem brincar com os amigos e que querem então continuar ou recomeçar melhor a viver uma vida e a retomar uma sensação de normalidade na vida deles. Mas em Gaza, como já dissemos, nenhum lugar é seguro e nem as escolas. Você traz pra gente o testemunho de que é o horror da guerra, né? E quais são os efeitos mais visíveis da negação da possibilidade da existência, seja como sujeito individual, seja também como coletividade, né? Porque a destruição de um povo, né? Que é o que se trata, ao fim e ao cabo, o genocídio, ele é a destruição da vida coletiva, né? E, Júlia, pensando nisso e considerando que a nossa audiência é formada por pessoas que trabalham no campo da educação, que conselho você daria a quem está na linha de frente da educação, tendo por base a tua experiência e o teu trabalho, para que possamos continuar aprendendo juntos? Eu vou tentar responder como não especialista de educação a esta pergunta. Eu acho que nós, trabalhando também nas universidades,
em contextos acadêmicos, nós temos aqui realmente um poder bastante grande de reiterar um apelo internacional. Em primeiro lugar, ao respeito do direito internacional humanitário, a cessar o fogo imediato e duradouro, porque isso é a única medida realmente capaz de proteger as crianças, os jovens e a garantir o direito à educação na faixa de Gaza. Em relação ao que podemos fazer nós, pronto, acho que eu queria se calhar lembrar os últimos meses deste ano acadêmico aqui em Portugal, em Lisboa. Sabemos que a atenção mundial, a partir principalmente do final de março, início de abril, voltou-se para as universidades, começando com os Estados Unidos, logo depois muitos outros contextos no mundo, e também mesmo aqui em Portugal, em Lisboa, onde acho que a força dos protestos, das ações de desobediência civil, das acampadas de estudantes, foi realmente muito importante, central neste processo, e também acho um instrumento necessário neste momento a nível internacional, o que podemos nós, como internacionais, fazer no nosso dia a dia. E os estudantes começaram com pontos muito simples, como eu disse no início, com ações para pôr o fim ao genocídio em curso. Eu acho que o papel destas ações, destes protestos, seja muito importante e tem um papel central no debate político, a nível acadêmico, a nível de sociedade civil, porque é o que os palestinianos precisam, o que está por no nosso dia a dia a solidariedade com os colegas, com estudantes da Palestina, principalmente e claramente neste momento com colegas estudantes da faixa de Gaza, mas também, mais uma vez, não podemos esquecer do que está acontecendo na Cisjordânia e Jerusalém Oriental. E tudo isso aconteceu na última parte deste ano acadêmico, espero vai continuar e voltar a ser ainda mais forte com o início do próximo ano acadêmico em setembro. E um outro, se calhar, sugestão ou comentário relacionado que podemos fazer nós no nosso dia a dia é que é sempre muito importante dar relevância à contextualização do presente. Sem conhecer o passado, não podemos perceber e dar uma perspectiva, uma abordagem sobre o presente. Isso, eu acho que é mesmo a palavra contextualização é central neste discurso, uma palavra que em alguns países, por exemplo, já não se pode usar, mas fortunatamente aqui em Portugal ainda temos uma liberdade de expressão, em particular no mundo acadêmico, onde isso é fundamental. Isso, em geral, a contextualização do presente é em geral, em particular em contextos de conflito, de guerras, e ainda mais no contexto da Palestina. E depois desta contextualização do presente da Palestina e de percebermos esta continuidade da catástrofe, da Nakba, chegamos ao fim do episódio de hoje. Júlia Daniele, muito obrigado por ter vindo ao Eduquê. Muito obrigada pelo convite. Podem aceder a mais informações sobre o tema tratado hoje na descrição deste episódio. O Eduquê é uma produção Freshed. Por favor, note que as opiniões expressas no Eduquê são exclusivamente dos anfitriões e dos entrevistados e não do Freshed, que não assume nenhuma posição institucional. Se você gostou do Eduquê, compartilhe os nossos episódios e deixe a sua avaliação na sua plataforma de podcasts favorita. Podem também entrar em contacto connosco através das nossas redes sociais para partilhar opiniões sobre os episódios, temas de interesse e fazer pergunta. A equipa do Eduquê inclui também José Leite Neto e Liz Cabral. A música original do Eduquê é de Joseph Minadeo, do Patreon Base Music. O Eduquê é um podcast independente, sem anúncios, e é possível graças ao apoio da NORAG, que é a rede de políticas internacionais e cooperação em educação e treinamento, do Fundo da Família Sachdev, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal do Paraná e por ouvintes, como você. Por favor, considere fazer uma doação para o Eduquê visitando freshedpodcast.com/donate. Aqui quem fala é Rui da Silva e Cláudia Moreira. Até o próximo episódio.